Olá, eu me chamo Raquel Ávila e, juntamente com meu colega Carlos Eduardo, vamos apresentar o experimento Tubo de Venturi. Os materiais utilizados foram duas garrafas de 2 litros, tubo de silicone transparente, água com corante para a visualização, Durepox para vedação, secador de cabelo para fornecer fluxo de ar e 2 suportes de papelão. Foi cortadas duas garrafas, de forma que, de uma em frente à outra, conseguíssemos conectar o tubo de silicone. Após, adicionamos a água com corante para a ilustração e colocamos na segunda garrafa o outro lado, formando um U. Para que o experimento dê certo, é preciso que haja uma contrição, ou seja, um estreitamento no meio, que simula o pescoço do tubo de Venturi, onde o fluxo de fluido acelera. Ao ligar o secador de cabelo para soprar ar na garrafa aberta ou diretamente no tubo, o ar em movimento simula o fluxo de fluido passando pelo tubo de Venturi. Conforme o ar é soprado através do tubo, ele acelera no ponto de estreitamento. Como resultado, de acordo com o princípio de Bernoulli, a pressão no ponto de contrição diminui em relação às outras áreas do tubo. Por isso, conseguimos ver a água colorida se deslocando em torno de 1 cm a 1,5 cm. O estreitamento do tubo causa um aumento na velocidade do fluido, ar ou água. Nessa região, é uma diminuição correspondente na pressão. Isso é, uma ilustração do efeito Venturi, que é amplamente utilizado em muitas aplicações de engenharia, como em carburadores de motores ou medidores de fluxo de fluidos. O experimento também demonstra que a soma de energia de pressão, a energia cinética e a energia potencial de um fluido permanece constante ao longo de um fluxo, onde a velocidade aumenta, a pressão diminui e vice-versa. Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo e eu venho apresentar como surgiram os cálculos e quais foram os cálculos e dados utilizados nesse trabalho. Primeiramente, eu vou apresentar as fórmulas utilizadas. Com o objetivo do trabalho é descobrir a vazão no ponto 2 ou no ponto 1, nós precisamos utilizar algumas fórmulas para chegar na velocidade e na área, que são os dados necessários para a vazão. Primeiro a gente vai usar a equação da continuidade, que diz que o somatório da vazão que entra em uma determinada seção é a mesma quantidade de vazão que sai em uma outra seção. O que deve variar é a área e a velocidade do fluido. Nós vamos usar também o princípio da lei de Stirling, onde a gente vai usar a massa específica da água, a aceleração da gravidade como 9,81, mais a coluna de líquido manométrico deslocado, que no caso foi água com corante, que a gente usou dentro do manômetro do tubo de Venturi. Aqui embaixo a gente tem a equação da conservação de energia, conhecida como equação de Bernoulli, onde nos fala que a cota do ponto 1 mais a velocidade ao quadrado divididos pelo 2g, mais a pressão naquele ponto divididos pelo peso específico do fluido é igual à cota do segundo ponto mais a velocidade do segundo ponto ao quadrado divididos por duas vezes a aceleração da gravidade, mais a pressão no segundo ponto divididos pelo fluido, o peso específico do fluido naquele ponto. Aqui falando um pouco dos dados, a área 1 e a área 2, nós com o auxílio de uma trena milimétrica, nós medimos o diâmetro e calculamos através de π d ao quadrado divididos por 4, a área 1 e a área 2, temos um formato de um círculo. Aqui o peso específico do ar, a gente usou igual a 12,1 Newton metro cúbico. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. A seção da gravidade a gente considerou 9,81 e a variação, de acordo com o vídeo, né, foi na coluna de líquido foi de 4 centímetros. Na verdade é de 2 centímetros, mas como ela foi e voltou, a gente considera 4 essa variação. Aqui para melhor visualização, a gente eu decidi fazer uma esquematização do tubo de Venturi, como se fosse uma esquematização do nosso desenho. Ali mostra a variação da coluna de líquido, 2 centímetros, qual é o fluido usado no manômetro e qual foi o fluido, né, que a gente usou para gerar
essa velocidade dentro do tubo, né? Que no caso o secador gerou um ar ali, com a velocidade do ar. Aqui para a parte dos cálculos, primeiramente o que a gente pode considerar é que o ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo plano horizontal de referência, né? O PHR. Então a gente pode cortar as duas cotas. Brincando um pouquinho ali com a matemática, a gente pode fazer uma igualdade de a pressão em 1 menos a pressão em 2, divididos pelo peso específico do ar, é igual a velocidade de 1 ao quadrado menos velocidade de 2 ao quadrado, divididos por 2g. Dividindo os dois termos por 2g, para facilitar os cálculos, a gente chega nessa equação. No entanto, a gente tem duas incógnitas, né, que é a velocidade de 1 e a velocidade de 2. Portanto, a gente vai fazer uso de outras fórmulas para eliminar essas incógnitas. A variação de pressão em 1 e pressão em 2, primeiramente, a gente pode usar a lei de Stevin, né, fazendo a multiplicação do ρ da água vezes a aceleração da gravidade, 9,81, e a coluna de líquido deslocada, 0,04 metros. Com isso, a gente chega a 392 Pascal. O próximo passo, a gente vai usar a equação da continuidade para isolarmos uma das velocidades. Com isso, isolando uma das velocidades, a gente consegue encaixar naquela igualdade que a gente fez na equação de Bernoulli. E com isso, substituindo os valores, a gente tem duas equações e duas incógnitas. Com isso, a gente consegue resolver o nosso problema. Passando 2 para o outro lado, né, fazendo essa multiplicação, essas divisões, a gente pode chegar ao valor da velocidade no ponto 2, né, na garganta do tubo de Venturi, como 25,30 metros por segundo. Com isso, como a gente já sabe a área na garganta e a velocidade na garganta, é só a gente pôr na fórmula da vazão. Com isso, a gente sabe que a gente descobre que a vazão em 2 é igual a 0,00061 multiplicados por 25,3, a velocidade. Com isso, a gente acha 0,0154 metros cúbicos por segundo, ou 15,4 litros. Com isso, conseguindo comprovar a nossa experiência chegando à velocidade e à vazão naquele ponto, no ponto 1 e no ponto 2, né, que no caso são iguais. Com isso eu me despeço e obrigado, uma boa noite.